Seja muito bem-vinda, minha poderosa, para mais uma Power Class. Aula poderosa para mulheres poderosas comigo, Adriana Machado, sua psicóloga, sua mentora de posicionamento feminino e com o rei. Qual é esse rei? Eita, é bom, hein? Everton Sander, eu que sou treinador de vendas, mentor, consultor empresarial e trago aqui nessa Power Class informações que podem impulsionar o seu negócio a partir de vendas poderosas. Toda segunda-feira, nós que somos casados na vida e nos negócios, nós vamos abrir os bastidores das nossas empresas, os bastidores do nosso posicionamento para te ensinar como você também, uma profissional, uma mulher, se torna bem posicionada na sua vida e nos seus negócios. Sejam muito bem-vindas todas vocês que estão chegando, papel e caneta na mão, que agora a gente vai começar a estruturar o seu posicionamento. Vocês que estão chegando, falem para mim, por gentileza, de que cidade vocês estão falando, qual é a profissão de vocês. Vamos manter aqui um bate-papo no chat, porque isso é uma aula e não é um monólogo, né? Não é somente eu e o Everton que vamos aqui falar. Nós gostamos muito da interação de todas vocês. Então, coloque aqui, já liberei o chat para gente, coloque de qual cidade você é, até gaguejei agora, de qual cidade você é e qual é a sua profissão. Hoje eu quero dar uma aula para você, uma aula poderosa para começar a sua semana, para começar o seu mês de outubro. Faltam praticamente menos de 2 meses e meio para acabar o ano, mas o ano ainda não encerrou. Não deixe para a última hora, ainda dá tempo de você saber se posicionar. Ainda dá tempo de você saber atrair os seus melhores clientes. E aqui nós não trabalhamos com agenda cheia. Eu não quero que você tenha uma agenda cheia. Eu quero que você tenha uma agenda poderosa. E essa agenda poderosa, ela só vai acontecer quando primeiro você saber se posicionar na sua vida e nos seus negócios. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender, você vai aprender como destravar o seu posicionamento para atrair clientes melhores. Não é cliente bagaceira, não, tá, minha poderosa? Cliente bagaceira a gente demite, a gente manda para outra pessoa, mas conosco são clientes que nos reconhecem, que nos pagam bem. A gente quer aqui paz na alma e Pix no bolso, não é isso? Então vamos lá. Você já sentiu que tem muito mais para entregar, mas que talvez o mundo não saiba enxergar isso? Ou talvez o seu esposo não saiba enxergar isso? Ou talvez o seu mercado não saiba enxergar isso. Hoje você está aqui para você aprender e para você entender o que está travando o seu crescimento. Mas muito melhor do que você só saber o que está travando o seu crescimento é você entender quais ferramentas eu preciso ajustar para destravar o meu posicionamento. Porque não basta, minha poderosa, só você aprender. Você precisa colocar em prática. Todo comportamento, toda mudança comportamental, ela só vem com base numa ação. E, aliás, antes de você se posicionar do lado de fora, você precisa estar resolvida para o lado de dentro. E aqui, né, Sander, a gente tem uma regra com as nossas alunas, né, do método AMS, que é, primeiro, Conheça? depois, se posicione na vida e nos negócios. E aqui eu quero falar para você a raiz do travamento, né? O travamento do seu posicionamento, ele não começa no Instagram. Poderosa, esquece Instagram, esquece. Vamos para a vida real, tá? Vamos para posicionamento pessoal primeiro, posicionamento real. Não é porque você é boa que o mercado vai reconhecer que você é boa. Por isso, o seu posicionamento ele precisa primeiro começar na relação que você tem com o seu valor. Ele precisa começar na relação que você tem com você mesma. E a maioria das mulheres tem problemas em entregar. Elas, né, entregam demais. E quando elas entregam demais, elas não sabem reconhecer esse valor na sua entrega. Aí eu trouxe um exemplo para você, que é o exemplo de uma Ferrari. Imagina você aí dirigindo uma Ferrari mas com o freio de mão puxado. Ou seja, você não tem segurança.
E por medo de errar, por medo de parecer arrogante, eu digo até por medo de perder amor e validação de outras pessoas, ficar aí pedindo aprovação constante, é que você tem medo de cobrar o real valor que o seu trabalho tem. Não é verdade? Você concorda com isso, Sander? Completamente, Adriano. Completamente. Completamente. Concordo. Não é porque você é boa que o mundo vai te reconhecer, minha poderosa. O mercado, ele só reconhece quem sabe se posicionar. E você que está aqui nessa Power Class de segunda-feira, toda segunda-feira às 13 horas, você tem esse encontro marcado conosco. Já coloca aí na sua agenda. Se você ainda não está se posicionando, eu quero te dizer que isso tem um custo muito alto. Esse custo é a sua invisibilidade, é a sua desvalorização, é a sua frustração. Afinal, você estudou, você se pós-graduou, você tem mestrado, você está aí pensando no doutorado, você tem vários cursos de especialização. Como é que o mercado não está te valorizando? Porque você acha que a sua definição é somente a sua competência técnica. E aqui conosco, eu quero que você se imagine, eu quero que você entenda que antes de vir a sua competência técnica, vem você. É por isso que dentro da nossa metodologia, que une psicologia, posicionamento, vendas, negócios, a gente sempre trabalha primeiro essa mulher enquanto pessoa, e depois nós trabalhamos dentro dessa mulher também o seu posicionamento profissional. E sabe qual é o resultado disso? Se você ainda não sabe se posicionar, o que falta não é conhecimento técnico, isso você já tem. Para de fazer curso. Você está obesa mentalmente. O que te falta, minha poderosa, é clareza do seu posicionamento. E aqui agora eu quero mostrar para você os 3 sabotadores mais comuns que você está cometendo aí na sua vida. Os 3 sabotadores mais comuns é a comparação, é a autocrítica e é a síndrome da impostora. A comparação, o que é a comparação? A comparação é você olhar para o outro e sentir que está sempre atrasado. Às vezes você está olhando muito para a grama do vizinho e às vezes essa grama é até sintética. E você está falando assim: meu Deus, Adriana, é tão verdinha e a minha está tão amarela. O que está faltando para tu colocar na tua amarela? O segundo sabotador é a autocrítica. Sim, minha poderosa, nada do que você faz parece ser suficiente. E a síndrome da impostora, ela vem como a cereja do bolo, para aquele bolo que vai dar, tipo, a palavra MERDA. Você sente que é uma farsa. Adriana, eu não posso cobrar mais que isso, porque eu não me sinto confortável. O meu cliente não vai saber. A minha, olha aqui, ó, a minha Kerly, que é de Brasília, ela falou que ela é psicóloga. Que legal! Nossa colega, né? Pois bem. De profissão. Seja muito bem-vinda, Kerly. E precisamos se posicionar urgente. Kerly, aqui é o seu lugar. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Essa aula não vai ficar gravada, então ela é exclusivamente para vocês que estão ao vivo conosco. Então, nós temos aqui 3 sabotadores mais comuns. Será qual deles, Kerly, você está cometendo aí na sua vida? Coloca aqui no chat que aqui é um local, não é terapia, mas é um local seguro. Será que é a comparação? Será que é a autocrítica? Será que é a síndrome da impostora? E sabe o que se resolve isso na vida real? Esses sabotadores vão te impedir de ocupar o espaço que é seu, o espaço que você merece ocupar. E enquanto você não ajustar esses desconfortos, não ajustar esses sabotadores, nenhuma estratégia vai sustentar o seu posicionamento. Não adianta você aprender vendas, não adianta você aprender tráfego pago, não adianta você aprender marketing, porque primeiro você precisa ajustar dentro de você. Com certeza. Eu penso que uma vez que a gente saiba qual é o nosso lugar no mundo, tenha clareza sobre o nosso propósito, inclusive, né? Certo? Aham. Tenha clareza sobre nossa missão e consiga colocar isso através de uma narrativa envolvente, a partir de uma narrativa que traga todos os benefícios e mostre com clareza para o seu cliente o ponto de transformação que você faz de A a B, fica muito mais fácil da gente
construir todas as outras narrativas, a proposta, a oferta, os posts do Instagram, por exemplo, ou a temática da palestra que você vai dar naquele final de semana, ou naquele dia para aquele grupo de mulheres. Então, quando a gente tem clareza sobre o espaço que nós ocupamos e o que nós queremos agregar no mundo, fica muito mais fácil da gente ter essa sustentação da nossa narrativa e do nosso posicionamento. E aqui a gente vem trazer para você um pouquinho sobre o ajuste certo que deve ser feito. E o ajuste certo, ele está em 3 níveis do seu posicionamento. Esses ajustes são o comportamental, o quanto a nossa estima, a nossa autoestima, ela está bem sustentada, a nossa identidade pessoal também, e isso, novamente, vai trazer, né? As pessoas não compram o que você faz. Ah, eu sou psicólogo, eu sou nutri, eu sou físio, eu sou psico, então vamos contrair também o psicóloga, né? Eu sou psico, eu sou dermatologista, Terapeuta, terapeuta. fisioterapeuta. As pessoas não compram o que nós somos, mas o que nós fazemos. E mais do que isso, o porquê nós fazemos o que fazemos. Então, esse aí entra a identidade pessoal. Entender o porquê nós fazemos o que fazemos, para daí então transmitir essa informação para o mercado. E aí a gente entra também no âmbito da marca pessoal, que é a gente entender com clareza qual é a nossa presença, o que é a nossa presença, transmitir isso a partir de ícones, a partir de sons, a partir de cores, a partir de logo, a partir de forma de se vestir, a forma de se comunicar, tudo isso é marca pessoal, né? E aí nós vamos também para o âmbito dos negócios. O quanto nós queremos ser valorizados pelo que nós fazemos. Com isso, temos estratégias claras de precificação e demonstração também da autoridade que nós queremos. Então, uma vez que a gente tenha ajustados esses 3 níveis de posicionamento comportamental, de marca pessoal e também a nível de negócios, as coisas ficam muito mais fáceis da gente conseguir administrar. E quando a gente tem clareza, então é mais fácil. Muitas vezes a gente tem medo, e o medo, como é que a gente vence o medo? Com informação, com saber. A única forma de vencer o medo é com conhecimento, com saber. Uma vez que a gente sabe o que está buscando, a nossa identidade, a nossa marca pessoal, a gente, inclusive, Kerley, a gente diminui a autocrítica, que é algo que você está nos falando aqui que pode paralisar, que pode estar paralisando você. Então, esses 3 ajustes são bastante importantes. E aí nós temos o jogo da percepção. E aí eu faço aqui um convite para você fazer uma pequena listagem com 3 tópicos, 3 percepções aditivos que você deseja que o seu público-alvo associe a você. Então, por exemplo, as percepções desejadas. Ah, eu gostaria que as pessoas me percebessem como referência no meu nicho, na minha região, ou dentro do meu público-alvo, que daí então a gente abrange o Brasil inteiro, né? Em se tratando de abrangência, de atuação. Eu gostaria de ser percebida como autoridade no segmento de terapia infantil destinado para o aspecto autista, por exemplo, né? Então, qual percepção que nós desejamos ter? E quais são as percepções que nós não queremos também que as pessoas tenham da gente? Muito importante, né, Everton? Com certeza. Então, faça isso, liste 3 percepções de desejadas e não desejadas, para que você faça esse mini exercício de entender, será que eu estou alcançando isso? Será que eu estou transmitindo isso que eu desejo? Ou será que eu estou transmitindo aquilo que eu não desejo? Não é mesmo, Adriana? Concordo. E é muito interessante quando nós falamos isso, percepções desejadas e as não desejadas, é que está totalmente relacionado com nossa autoimagem. A autoimagem, como a psicologia já nos ensina, já nos diz, não é só colocar uma roupa bonita. É claro que a gente está aqui bonitão, né, para chamar sua atenção, claramente, porque o ser humano gosta do belo. O belo para o ser humano corresponde à ordem, e se tem ordem, tem segurança. Então, se tem segurança, vocês podem pensar assim: nossa, eles me passam segurança, então eu vou ouvir o que eles têm a dizer. Então, sim, a nossa autoimagem, nossa vestimenta importa. Mas não é sobre isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer que a sua percepção está totalmente interligada com a sua autoimagem. Não tem como
o seu cliente ter uma boa imagem de você se você não tem? Então, já falei sobre isso, já te trouxe para conscientização, já te trouxe para reflexão. Agora, o que que eu quero que você faça? É você parar um pouco, olhar para si e se perguntar: se hoje a minha autoimagem ela não está de forma que eu quero, o que que eu preciso fazer para mudar? E é interessante quando a gente fala isso, né? Saber que nós somos mentores de profissionais da saúde, somos mentores de psicólogos, de terapeuta, e muitos deles falam assim para nós: mas eu não sei como é que eu faço isso. Mas é muito interessante que tá tudo bem, você não sabe de tudo, mas você precisa trazer essa reflexão, essa autoimagem para a sua vida. Você precisa se organizar do lado de dentro. Viu, minha poderosa? Você precisa diminuir essa autocrítica, primeiramente entendendo que você não é perfeita, que você vai errar, que você vai ter uma conduta psicológica errada, primeiramente. Você vai errar para depois você acertar. Nós, mulheres, não somos perfeitas. Tira esse peso dentro de você. E isso também nós trabalhamos mais profundamente dentro do método AMS, que é a nossa mentoria de marca pessoal, de posicionamento e de vendas para profissionais da área da saúde. Sim, minha poderosa, você vende. Você pode ter seu consultório home office, você pode ter seu consultório na sua casa, numa sala comercial, onde você aluga por hora, mas você vende. E você precisa entender isso. Você vende o seu conhecimento, você vende a sua postura, você vende a sua autoimagem. Eu quero que você entenda isso, né? Não é falta de competência, né, Sander? Exatamente. Se você hoje sente, você está trabalhando muito, mas sendo pouco reconhecida, e que o seu valor, ele não é percebido como deveria, não é por falta de competência. Competência a gente sabe, você já tem aí diversos cursos, talvez até pós, até MBA e tal. Então, não é falta de informação, não é falta também de saber o que tem que ser feito a nível técnico. O que pode estar te faltando é porque você muitas vezes na sua área profissional não está se vendo, talvez, de uma forma correta, valorizando-se da forma correta. E isso é um problema de posicionamento e não de talento. Então, se você hoje está percebendo isso na sua atuação, está sendo pouco valorizada. Então, faça essa análise, se por acaso não é a forma como você está se percebendo sobre isso, né? Então, Adriana, vamos fazer um breve resumo do que nós falamos aqui hoje Vamos e sim. depois partir, né, para o nosso convite especial. Olha, nossa, a gente tem um convite especial para você. Fica até o final para você saber. Na nossa Power Class de hoje, nós somos profissionais mentores casados. Eu sou psicóloga há mais de 13 anos. Entrei na faculdade de psicologia em 2013. Hoje, além de ser psicóloga clínica, onde eu atendo no meu consultório somente mulheres adultas acima de 18 anos nas queixas de autoestima, eu também trouxe a psicologia para dentro dos negócios, onde eu ensino sobre posicionamento feminino. Então, além de psicóloga clínica, eu sou mentora de posicionamento. Everton Sander, meu mentor de vendas, meu sócio também, viu, minha poderosa? A mulher, ela dá visão, viu? Vocês que estão aí casadas. Dá visão para o marido de vocês, que depois ele vem. O Everton veio comigo estruturar as nossas empresas, trazer processos comerciais, trazer essa visão para mim que sim, eu vendo, e você vende, e todos nós vendemos, e o mundo vende. E vender é você servir conhecimento para quem quer conhecimento. Nós trabalhamos somente com profissionais da área da saúde. E a gente quer sim te ensinar você a vender os seus serviços de uma forma linda, de uma forma posicionada, porque você é a melhor opção para o seu cliente. Então, toda segunda-feira nós temos um encontro marcado direto ao ponto. Nossas aulas são rápidas, mas profundas. Não precisamos de 3 horas de aula com vocês. Nós precisamos ser direto ao ponto. E nesta aula de hoje, nós ensinamos vocês a raiz do travamento do posicionamento de vocês. Falamos também sobre os 3 níveis que você precisa ajustar o seu posicionamento.
o seu posicionamento comportamental, o seu posicionamento profissional e o seu posicionamento digital. Hoje, estamos num mundo muito digital, onde as pessoas falam de posicionamento somente na internet. Mas, minha poderosa, o seu posicionamento ele não começa na internet. O seu posicionamento ele começa dentro de você. Muitas das vezes ele começa na sua casa, ele começa no seu autocuidado, depois ele vai para o seu consultório, depois ele vai para as suas redes sociais. E o Everton disse aqui também, para vocês que estão chegando agora, sobre as percepções desejadas, né? Desejáveis. Quer repetir para elas, Everton? Claro, cara. Então, quando nós falamos aqui de como destravar o seu posicionamento, a gente está justo falando do quê? De como nós queremos ser reconhecidas. Quais são as percepções que as pessoas querem que elas vejam em nós. E aí nós vamos para algo que é fundamental no início de todo e qualquer trabalho até mesmo nas empresas que a gente presta consultoria, Sim. é entender a quem a gente quer atender. Qual é o nosso público-alvo? Qual é o nicho autêntico que a gente quer atuar? Porque a partir disso, o ajuste da comunicação toda acontece. As histórias que a gente vem também a agregar do nosso âmbito pessoal para os nossos clientes conhecerem. Então, a definição de nicho é fundamental. A gente fala, inclusive, no nome ICP, Ideal Customer Profile. Então, com essa definição bem clara, com dores e desejos desse perfil de cliente ideal, a gente consegue estabelecer, inclusive, uma jornada de conscientização para o nosso cliente. E isso também nós abordamos dentro do mapa do valor interno, que é algo que está dentro do método AMS. Mas já anota aí, definição clara do seu público-alvo. É algo fundamental. Porque a partir disso, você consegue também ter aí uma comunicação bastante alinhada. Então, ainda sobre as percepções desejadas, né? Quando a gente se torna especialista naquele nicho, tudo fica mais fácil, tudo fica com valor melhor percebido. E eu faço pergunta para você: se você hoje tem um filho, uma filha, e ela passa mal, né? E você sabe que ela está falando que tem palpitação no coração, e você leva para um hospital. Você prefere que essa pessoa que o seu filho seja atendido por um generalista, um clínico geral, ou por um cardíaco, porque você sabe que ele está ali com o coração palpitando? Claro que você vai querer ser atendido por uma médica especialista no coração. Então, e não uma generalista, um clínico geral. Assim é também o nosso cliente que está do outro lado, percebendo em nós a nossa especialidade no nicho de atuação. Por isso, qual percepção que você gostaria que as pessoas tenham de você? E são as percepções não desejadas? Também é muito importante. Ainda sobre essas ferramentas necessárias, é muito importante a gente ter clareza sobre o valor do nosso tempo, o valor e como nós vamos dividir esse tempo para atender as pessoas no nosso consultório. A propósito, fala para a gente aqui, você atende em consultório, você está ligado a alguma empresa, você empreende hoje ou é CLT? Me conta um pouco da sua jornada aí para a gente poder direcionar para você. Sim, a gente pode mandar esse PDF, tá? Quem chamar a gente ali no WhatsApp, a gente pode mandar direto para você o mapa dessa aula, tá bem, Kelly? Para a Muito bem. gente transbordar na sua vida, tá, Kelly? Mas eu vou falar uma coisa para você. Não fique só no mapa, não, tá? Coloque em prática. O movimento, ele acontece quando você se coloca em ação, tá? Conhecimento é poder, somente se você colocar esse conhecimento em prática. Não fica só lambendo o mapa, não, como eu costumo dizer. Verifica o mapa, anota, faça as suas anotações, defina o seu público-alvo. Eu achei fenomenal que o Everton falou sobre público-alvo. Primeiramente, porque seu trabalho não é para todo mundo. Vão ter pessoas que vão ter condições de cobrar, de pagar o seu trabalho. Vão ter pessoas que não vão ter condições de pagar o seu trabalho. Vão ter pessoas que vão ter condições de cobrar, de pagar o seu trabalho, mas você não vai ser a melhor opção para o seu cliente. E isso requer muita humildade no seu coração, de você entender que você é especialista nesse caso, então esse caso você não atende. Esse caso não faz parte do seu trabalho. Quando eu me tornei especialista em saúde emocional feminina, eu fui muito clara. E eu decidi sobre isso. E depois, ao longo dos anos no consultório, eu entendi
que o meu trabalho na psicologia, com mais de 13 anos de conhecimento, não poderia somente ficar dentro de um consultório de psicologia. Ele deveria transbordar na vida de outras mulheres. Como, por exemplo, a nossa Power Class de toda segunda-feira, onde eu trago psicologia para cá, a nossa mentoria, onde eu levo psicologia também para as sessões de mentoria, nos meus atendimentos corporativos empresariais, junto com o Everton, quando a gente leva a psicologia. Então, por isso que a gente tem um convite muito especial para falar para você. E, Kelly, você tem que estar dentro desse convite. É impossível você não estar conosco no próximo nível. Até que está fazendo sentido para vocês a nossa aula. Vocês já pegaram aqui os três, né, ajustes que vocês devem fazer no posicionamento de vocês. Não é amanhã, não, minha poderosa, é hoje, que hoje é segunda-feira. Tá? Essa aula não vai ficar gravada. Essa aula é exclusiva para um outro momento nosso. Então, você que está aqui ao vivo conosco, coloque em prática. Agora, meu sócio vai fazer um convite para você. Eu vou deixar ele fazer. Não, que é isso, vamos fazer juntos, tá? Mas como a gente bem falou aqui, gente, tudo começa pelo comportamental. O Tudo. seu posicionamento começa pela forma como você se vê, com a forma como você se estima. E por isso, entendendo que isso faz parte de uma jornada, esse primeiro passo está no próximo, nesse convite que nós vamos fazer para você agora. E aí eu quero aqui compartilhar a tela com você, trazendo aqui esta outra tela para a gente falar da imersão Autoestima Poderosa 3.0. São 2 dias para destravar a sua autoconfiança. Confirma para mim, por favor, se está aparecendo na sua tela aí. Opa, maravilha, ótimo. Não, Kelly, ó. Muito bem. Não, vai, Sander, convida. Convida ela que ela tem que estar conosco. Com certeza. Kelly, e você que está acompanhando a gente aqui também, o primeiro passo aqui é a gente participar de uma imersão chamada Autoestima Poderosa 3.0. São 2 dias incríveis para você destravar a sua autoestima e ter mais clareza sobre o seu posicionamento. Então, por isso, a gente vai compartilhar com você. O link é souadrianamachado.com.br. E aí, nesse link que a gente vai colocar para você aqui no chat, você vai poder ter acesso e adquirir o seu ingresso. Por quê? São 2 dias, sábado e domingo, e por um preço muito barato, né? E você vai participar de uma imersão incrível. E ainda vai ter uma segunda oportunidade para você. Então, nesses 2 dias, você vai ter o quê? Você vai ter o primeiro dia, que é o dia você vai perceber aqui, até inclusive você vai ver aqui na nossa página, né? Tem aqui alguns depoimentos, né? Você vai ter acesso imediato a uma aula de preparação para essa autoestima poderosa, os 2 dias de acesso à imersão com um workbook exclusivo, o suporte ao grupo, as pessoas que participarem terão suporte por 30 dias, Um grupo exclusivo, né, Sander? exclusivo, direcionado só sobre essa finalidade, né? Também você terá aqui, mais para baixo, terá outros bônus exclusivos que a gente está preparando para vocês nesse dia. E aí também você tem a oportunidade não somente de participar de 2 dias de imersão, mas de um terceiro dia em que eu e a Adriana estaremos juntos, que é um encontro onde nós traremos aqui o que faz dos casais poderosos, né? Os ajustes do casal para que eles se tornem performáticos em casal. Então, esse encontro será comigo também, com a Adriana, um dia extra, se você assim quiser, adquirindo o ingresso VIP. Então, tem aqui um pouco mais sobre a Adriana Machado, né? Um pouco mais sobre o que nós já transformamos, né? Ela não pôde se trazer aqui no início, né? Foi muito rápido, a gente quer trazer aqui velocidade para você, mas veja um pouco mais sobre a Adriana no site. E você tem aqui 2 opções. Você tem aqui um ingresso padrão de R$ 57 apenas, onde você vai ter acesso à aula imediatamente, né, para preparar sobre essa imersão, os 2 dias, o workbook, o grupo, onde que você vai ter o acompanhamento por 30 dias e outros bônus exclusivos.
E caso você queira o ingresso VIP, você vai ter algo diferenciado, que é uma análise de posicionamento e direcionamento para a sua marca pessoal e para o seu negócio feminino, por apenas R$ 297, ou 12 vezes de R$ 30,18. Então, aqui você tem o quê? Um dia extra em que eu também estarei aqui. Você vai ter também a possibilidade de revisar os conteúdos que foram abordados na imersão durante 12 meses e também outros bônus exclusivos. E o suporte também durante 12 meses. Então, esse é algo, É como se o plano VIP fosse 4 dias. Você vai passar no plano VIP, você vai passar 4 dias conosco. Você vai participar do dia 17, comigo e com o Everton, para você entender como sua autoestima vai também refletir no seu relacionamento poderoso. Então, dia 17 você vai estar comigo e com o Everton. Dia 18 você vai estar comigo no sábado. 3 horas pelo sábado, no domingo, de manhã e à tarde também, e mais um dia onde a gente vai fazer nós dois juntos uma análise do seu posicionamento. Minha poderosa, a imersão a Autoestima Poderosa é indicada para mulheres, não somente profissionais, porque aqui nós queremos falar primeiro com essa mulher, depois com essa profissional. Aliás, você primeiro tem que construir essa mulher, eliminar esses sabotadores para depois você se posicionar na sua vida profissional, na sua vida digital. Então, autoestima poderosa é um valor simbólico apenas para, como se fosse cobrar pelo seu comprometimento. Porque talvez é um assunto tão profundo que não dá para ser entregue gratuitamente. É um assunto onde nós nos aprofundamos por mais de 13 anos e nós iremos repassar para você. E falando aqui de forma muito profissional, o que você aprender dentro da imersão das poderosas, você vai colocar na sua vida pessoal e depois você vai ensinar as suas clientes, as suas pacientes, se assim você chamar, também colocar na sua vida. Então, esse é o nosso convite poderoso para a sua segunda-feira. Clica no link agora, adquire o seu ingresso com as próximas, são os últimos ingressos, já vai começar agora, sexta-feira, e eu quero ver você conosco, tá certo? Muito bem. Maravilha, então, gente, esse é o convite que nós temos para você. Participe dessa imersão e faça também, traga mais pessoas para dentro desse grupo de avisos que nós temos toda segunda-feira, a Power Class, que sempre agregando com alguma informação poderosa para refletir na sua vida e também nos seus negócios. Então, excelente tarde. Excelente semana para você. Eu ia falar que toda segunda-feira nós temos aqui a nossa Power Class, aula poderosa para mulheres poderosas. Então, se você está assistindo essa aula gravada, porque você precisa estar conosco ao vivo também, tá? Um grande beijo para você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau. A propósito, clique aqui embaixo, você tem acesso à imersão e também você vai ter acesso a uma aplicação direto conosco para que você possa ser direcionada sobre posicionamento e também sobre os seus negócios. Excelente tarde para você. Até logo. Nossa, que bom. Nossa, a gente tem que pagar o Zoom, né?